Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas. Nesta manhã de sexta-feira, um dia muito especial. Hoje é o dia verdadeiramente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, participa da missa, se alimenta, se fortalece, faz a consagração da tua casa e da tua empresa no Sagrado Coração de Jesus. Me abandona em ti, coração do meu amor. Que nós possamos nos abandonar no coração de Jesus nesta sexta-feira dedicado a Ele. E vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para bem começarmos o nosso dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar na passagem do Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Nesta manhã de sexta-feira, Êxodo 7, 12, aqui é uma passagem que nos direciona do apoio de equipe que nós precisamos no empreendedorismo. Êxodo 17, 12. Como as mãos de Moisés se tornaram pesadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Arão e Ur sustentavam suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para quem conhece essa citação bíblica, sabe, né, que Moisés estava com as mãos erguidas para Deus, intercedendo. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, o exército dele vencia. Quando baixava as mãos, o exército se enfraquecia. Então, Arão e Ur, percebendo isso, foram ser esse suporte para Moisés. Colocaram a pedra, Moisés sentou e cada um ficou sustentando um braço para que Moisés pudesse continuar com as mãos erguidas. Então, trazendo para o mundo do empreendedorismo, direcionamento, uma clareza do que Deus pode trazer à nossa vida de ensinamento através dessa citação bíblica. No empreendedorismo, veja só, liderança não é solitária. Então, o bom líder, ele não está sozinho. O bom líder, ele tem equipes, ele tem pessoas em sua volta, ele tem pessoas com quem ele pode contar. Moisés só venceu porque teve apoio. O bom líder vence porque tem apoio. O primeiro apoio principal é o de Deus. O segundo, equipes. Equipes boas. Ah, fulano é da equipe, essa equipe não presta. Tem que olhar como é o líder. O líder, ele é espelho para aquela equipe. Então, precisa ver como é que está a tua liderança com a tua equipe. O empreendedor precisa construir uma rede de suporte. E como é essa rede? Equipe. Equipe boas mesmo, aquela que você pode dizer, essa equipe, com ela, eu vou até os confins da terra. Por quê? Porque ela traz resultado na unidade, na fraternidade, na fidelidade, na perseverança. O empreendedor precisa construir uma rede de suporte, equipe, parceiros, mentores, delegar e aceitar ajuda. Vale ressaltar, é porque eu sou o dono do negócio, eu não preciso de ajuda, preciso sim. E para a ajuda ser certa, eu preciso trazer também o treinamento, o ensinamento. Às vezes as coisas dão errada porque a gente quer inserir pessoas na equipe e não ensina. Então, se eu não ensinei, como é que eu posso querer também bons resultados? Delegar e aceitar ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Então, se você quer ser um empreendedor forte, fortaleça a sua equipe, delegue e aceite também ajuda. Então, dica prática para o dia de hoje. Então, uma tarefa bem simples
e importante para que possamos perceber as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que somam conosco dentro dos nossos projetos, dentro da nossa profissão, dentro da nossa empresa, no nosso empreendedorismo. Reconheça hoje alguém que te apoia e fortaleça essa relação. Analisa a tua equipe. Não somente a equipe prestadora, mas de uma forma geral. Sócios, a equipe colaboradora, a equipe mentora, os parceiros que verdadeiramente estão caminhando contigo. Reconheça hoje alguém que te apoia e fortaleça essa relação. O que você vai fazer para fortalecer a relação? Qual é a ação prática que você vai fazer? Deus vai inspirar no seu coração, mas primeiramente você precisa identificar a pessoa e preparar este reconhecimento. Que o Senhor nos direcione e nos conduza. E vamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos assim, com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério do texto do empreendedor, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e seus fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, nós vamos rezar pedindo a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio, com metas claras e bem definidas. Lembrando a importância da organização financeira, certo? Não misturar despesas pessoal com o caixa da empresa, CPF,
é diferente de CNPJ. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. E vamos rezar juntos a oração do empreendedor. Convido você a colocar neste momento o nome da tua empresa, o teu empreendimento. Apresenta diante do Senhor teus planos, projetos, sonhos, as tuas dificuldades encontradas na jornada do empreendedorismo, as ações que precisam ser concretizadas, as conquistas que precisam acontecer. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba,
para que, iluminados por tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da tua proteção, para a maior honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a tua graça, a tua luz, a tua força, o teu amor, a tua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus direciona a nossa vida, encerramos nesta manhã de sexta-feira o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Agradeço a você que reza conosco, você que transmite também essa graça para outras pessoas. Convido você, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha esse texto do empreendedor para que outras pessoas mergulhem e vivam também o que Deus deseja realizar em suas vidas. Dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus.